tô do lado dele, o nome já diz, Robson Catarata. Sobre o que ele vai falar? Visão. E é óbvio, catarata. Robson, seja muito bem-vindo no nosso Essência de Ser. Muito obrigado, Cris, mais uma vez estar aqui contigo, nesse programa que eu já me sinto mais que em casa. É uma delícia de estar ao lado de pessoas que te faz bem. E é o que a gente tem no nosso dia a dia, fazer o bem para quem precisa. Estar do lado dela não tem coisa melhor. Gente, agora eu inflei, só tem gente legal aqui. E hoje a gente conversou, vocês lembram, a semana passada nós entrevistamos o Robson e surgiram muitas dúvidas a respeito da visão, das questões relacionadas à visão. E eu fiz um convite a ele, para o Robson ingressar na família do Essência de Ser, falando sobre visão. E hoje, nessa sexta-feira, 6 de novembro, a gente estreia o Essência da Visão, para falar sobre tudo que pode acontecer com a sua vista e de que maneira você pode resolver. E nesse momento, Robson, eu vou começar com o que faz parte do seu nome, a catarata. Afinal de contas, o que é a catarata? Que engraçado, Cris. A catarata é a opacificação de uma lente natural que Deus nos deu. Ela chama-se cristalina. Então, peraí, você já falou difícil. Opacificação. Afinal de contas, o que é opacificação? Então, eu vou te explicar de maneira mais fácil para nós entendermos o que é opacificar. O cristalino é uma lente natural que Deus nos deu, que é onde entra os raios solares e que nós, através da entrada dos raios solares, a gente consegue visualizar e ver uma imagem. Quando ela opacifica, lembra quando a gente pega o leite, põe o leite no caldeirão e esquece ele no fogo? Ele vai ferver e vai fazer uma nata. Lembra essa natinha? Inclusive a nata para fazer uma boa manteiga, quando a gente morava no sítio, era muito bom. A opacificação na lente nossa, que Deus nos deu, é isso. Ela fica branca, igual uma nata, isso mesmo. Ela fica branca, então aí começa a famosa catarata. Por quê? Imagine você, Cris, se a própria lente normal, cristalina, que o próprio nome já diz, transparência, clareza, ela se opacificou, ou seja, criou-se aquela nata, ela ficou branca, não é mais cristal. Então, ou seja, eu começo a visualizar as pessoas somente a silhueta. Como se fosse um vulto. Eu poderia dizer Exato. que eu começo a visualizar uma espécie de vulto. Exatamente, Cris. Nós começamos a enxergar aquele vulto, aquela neblina. Lembra quando vamos para a praia, começamos a subir a serra, a gente olha para frente do carro que está aquele nevoeiro? E como é horrível a gente não conseguir enxergar com clareza. Exato. Imagina, agora eu fico imaginando um nevoeiro constante. Imagine você, Cris, aquele nevoeiro na nossa frente, em nossa vista, nós começamos a ter algumas dificuldades que nos preocupa e preocupa a família. Porque a gente imagina ao olhar que o degrau está próximo de nós e na verdade ele está longe. Ou vice-versa, de repente a gente olha, pensa que está longe, está perto, pisamos em falso e começamos a nos machucar, levar um tombo. Imagine uma pessoa que a catarata, ela não avisa, ela não dói, ela vem lentamente. Então, para mim, para você, para nós, que hora que chegarmos aos nossos 55 anos de idade, nós vamos ter catarata. E agora eu te pergunto, imagine se eu cair e me machucar, eu garanto que em meses eu estou recuperado. E aquela pessoa, o ente querido nosso, que tem acima dos seus 55 anos, será que ele sara rápido? Então, gente, ou seja, aí pelo que você está me dizendo, inerente, a gente vai vivendo, as nossas células vão tendo aquele desgaste. Exatamente. A gente não gosta muito de falar sobre isso, né? Na verdade, a gente adoraria ser eternamente jovem, mas o nosso ser físico vai passar por esse processo de envelhecimento.
E ao passar por isso, a gente vai tendo uma perda das nossas habilidades. Infelizmente sim, Cris, porque a nossa visão, o nosso sol, ele é benéfico, mas através dele tem algumas circunstâncias que nos prejudicam, os raios UV, ultravioleta. Quando nós ficamos muito expostos ao sol, à claridade, ao reflexo, e nós não temos uma proteção ocular, um óculos de proteção, um óculos de sol para refletir, para ofuscar aquele reflexo que bate e entra direto em nossa retina, tem o problema da catarata lá na frente. Agora você falou uma outra coisa que é importantíssima. Raios UV, UVA, raios que estão agora, a nossa temperatura está aumentando. Em Piracicaba, então, gente, como isso está quente. Demais. A claridade está diferente. Isso vai fazendo com que aquilo que eu teria com 55, eu possa vir a ter com 50, 40. Muito. E sabe por quê? Eu vou te explicar um Isso pouquinho já mais começa além. Olha que bacana. E principalmente, sabe como a gente começa a perceber que a gente está com o início de uma famosa cataratinha? Pessoas novas. O que era difícil antigamente, hoje já temos isso. Pessoas novas com catarata. Eu preciso ter medo? É uma cirurgia difícil, complicada? Eu preciso ficar com medo? Cris, não. Já gostei da Não resposta. precisa ficar Esse com medo. não é muito legal. É muito legal, é muito simples, muito cômodo e vou te explicar o porquê. Antigamente, não era que a cirurgia é ruim. Olha bem a minha colocação. Antigamente não tínhamos os equipamentos que temos hoje, a tecnologia que temos hoje. Então, antigamente, para fazer-se uma cirurgia de catarata, tínhamos que tomar uma anestesia, tínhamos que fazer uma incisão no olho de fora a fora, levantar a pele para cima, tirar o cristalino, a lente natural, colocar a prótese, que é uma lente artificial, dar-se ponto, sangrava e ficávamos com um tampão no olho por 20, 30 dias. Quando nós passávamos na rua e às vezes nós olhávamos uma pessoa com um tampão, Nossa. a gente ficava ressabiado e falava, olha, meu Deus, o que é isso? Na verdade não, era simplesmente uma cirurgia de catarata. Cris, hoje não tem mais corte, não tem mais ponto, não tem mais tampão. E legal, o que demorava 1 hora, hoje demora 8 minutos. Caramba, em 8 minutos a gente tem a nossa visão completamente restabelecida. Isto é incrível. Mas aí é que vem. 8 minutos, eu fiz a cirurgia e ok. Aí o pessoal vem falar assim, e o pós-operatório? Como é que funciona esse pós-operatório? É traumático, não é? Depende muito de mim, da minha percepção e da minha responsabilidade? Ou é assim a Deus dará? Cris, que legal essa pergunta que você me fez. A maioria das pessoas, por falta de conhecimento, acaba trazendo uma infecção para o olho. Quando nós fazemos uma cirurgia de catarata em nossos olhos, você já tentou, depois que desligamos o fogão da nossa casa, que fizemos uma comida gostosa, tentar colocar o dedo lá? Ui, vai queimar. Vai queimar. Sabe o que acontece na cirurgia de catarata? Quando você não pinga o colírio, muitas pessoas não entendem que o colírio não é um colírio lacrimal, que é para limpar os olhos. Ele é um antibiótico. Nós necessitamos, durante 28 dias, estar pingando uma gotinha no olho. Então, se não pingarmos, a probabilidade, a proporção de o olho ficar irritado, de pegar uma infecção é muito grande. E aí, nessa primeira semana, para você que fez uma cirurgia de catarata, evitar de carregar peso.
evitar de passar maquiagem, evitar de coçar os olhos. Pegue um papel, um lenço de papel, enxuga, passe, coce e jogue. É descartável, jogue fora, porque ele vai te estar prevenindo de uma futura complicação. Porque o colírio é um antibiótico. Precisamos dele sim, viu, Cris? Gente, isso é muito importante, porque você fez a sua cirurgia, aí você resolveu ficar com aquela preguicinha, não precisa, deixa isso pra lá. Aí depois você vai chorar. Vai chorar e não vai ter a quem responsabilizar. É você, é o seu ser, é a sua essência, a essência do seu ser, da sua visão. Então, esse pós-operatório é muito importante que você faça com respeito à sua própria integridade. É uma gota que você tem que colocar por dia. Vamos combinar? Não é nada difícil, né? A gente pode fazer isso. É mais uma questão de vontade, de força de vontade e de empenho individual. Porque depois não adianta eu chegar lá, Robson foi avisado. Ele não pode fazer por você. Exatamente. Aconteceu uma situação que nós falamos com a pessoa assim, olha, o senhor não pode fazer esforço físico e não deixar de pingar o colírio. Muitas vezes, vou falar de mim, nós homens, ser humano, homem, macho, homem da caverna, não gostamos de ser dependente dos nossos entes queridos, esposa, filho, mãe. Nós mesmos falamos, eu mesmo vou pingar o colírio. Só que a hora que nós erguemos o nosso queixo, nosso olho para cima, e nós vamos pingar o colírio, parabéns. Pinga-se sobrancelha, bochecha, nariz, boca, menos no olho. Porque nós achamos que nós somos o super-homem, o Superman. E na verdade nós precisamos sim, nesse tempo, peça ajuda. É muito bom, como a Cris disse, é uma gota que pode fazer total diferença para você que vai estar num pós-cirúrgico, de uma cirurgia. Nosso olho é muito sensível, é muito delicado. Como eu disse na outra vez que eu vim aqui, na quinta-feira passada, existe-se prótese para coração, mão, cotovelo, qualquer parte do corpo, menos para a vista. A vista é senha única, é a chamada. Depois que perdemos a vista, não tem mais o que fazer, nenhum transplante. Olha a importância de você prestar atenção naquilo que é essencial para você mesmo. Gente, o Robson falou aqui sobre a questão das pessoas jovens, mas eu não vou deixar ele responder. Porque quinta-feira que vem ele tem um encontro marcado comigo e com você, na nossa, no seu, no meu, no nosso essência de ser. Hoje eu vou agradecer imensamente a presença do Robson aqui no nosso programa. Vou pedir ao Gustavo para colocar o vídeo enquanto a gente vai para o break, para na sequência receber o nosso querido Paulo Eduardo sobre essa continuidade, sobre o pós-operatório. Robson, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando o seu tempo. Muito obrigada. Cris, o nosso tempo, a nossa essência, é a essência de ser. Conte comigo sempre.